E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Matheus e eu vim aqui hoje no canal do Professor Global falar para vocês sobre LaTeX, né, e dar continuidade ao nosso curso que está acontecendo aqui. E antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like, caso gostarem do vídeo, é claro. Se não gostaram, tiveram alguma reclamação, sugestão ou quiserem dar parabéns, por exemplo, deixe um comentário aqui, entre em contato com a gente, que é sempre muito legal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A gente tem aqui LaTeX, né? Na última aula a gente estudou um pouco sobre a estrutura do texto. E aí eu acabei deixando passar um detalhe, que são os parágrafos, né? Porque o nosso texto, normalmente, ele é escrito em parágrafos diferentes, né? E normal. E um detalhe dos parágrafos que a gente tem é que a primeira linha, a primeira frase, né, de um parágrafo, ela pega uma distância, né? Ela tem uma margem um pouquinho maior, como vocês podem ver aqui. Ele está um pouquinho mais distante. E eventualmente a gente não quer que tenha essa quebra, né? Essa distância. Então nós começamos o nosso parágrafo, a nossa frase, com o seguinte comando: no indent, que quer dizer sem indentação. Né? Esse comando é para que nós não coloquemos a indentação no nosso texto. Então vamos lá. E 3, 2, 1. Foi. Show? Bem simples. E aí, se acontecer o contrário, de precisar de ter uma indentação e você não colocar, e o LaTeX não colocar a indentação, ao invés do no indent, a gente vai dizer só indent. Ok? Então, ele vai colocar iria colocar o parágrafo de qualquer forma, mas aí quando nós colocamos ali, ele vai, pronto, mostrar o parágrafo pra gente. Outra coisa é que quando eu termino um parágrafo, quando eu uso, por exemplo, o Word, eu simplesmente dou um Enter e passo para a linha de baixo. Aqui não é tão diferente assim. Eu posso, mas eu tenho outras maneiras de diferenciar um parágrafo. Eu vou pegar aqui esse mesmo texto, vou colocar aqui no parágrafo de baixo. Se eu só pulei uma linha, ele vai me mostrar de um jeito. Vocês vão ver aqui. Ele vai me mostrar como se eu estivesse continuando o texto, porque eu não pulei uma linha, eu só quebrei a linha, sacou? Eu só quebrei ali no texto para escrever embaixo. Então, uma maneira da gente solucionar isso é escrever o comando /par de parágrafo. E vamos lá. Espero que funcione. Ok. E ele viu que eu mandei ele fazer um parágrafo e foi o que ele fez. Outra coisa que funciona para isso é você pular duas linhas. Você dar duas quebras de linha, no caso, então você pula uma linha só, quando você dá duas quebras de linha. E isso vai funcionar. Deixa eu só colocar aqui mais uma seção para organizar. A seção vai se chamar parágrafos. E o legal é que o Text Studio ele também tem umas correções, né? Eu nem sempre confio nas correções dele, mas no geral ele ajuda bastante. E quando nós compilamos, ele já vai automaticamente numerar a seção aqui como 1 e renumerar essa aqui como 2 para facilitar a nossa vida. Então, como vocês viram, ele renumerou e o parágrafo continuou aqui valendo da mesma forma, né? Mesmo tendo feito de uma maneira diferente.
Outra coisa que a gente pode fazer, que dá uma quebra de linha, mas eu não recomendo tanto, é usar o barra barra. Quando você põe 2 barras, ele pula uma linha. Então nem sempre ele vai entender que essa sua pulada de linha vai ser um parágrafo. Mas é funcional também, caso seja uma opção para vocês. Então vamos continuar aqui, ó. Durante o nosso texto, eventualmente a gente precisa dar um destaque para alguma frase ou alguma citação, sublinhar alguma coisa, ou só escrever de uma letra diferente, né? Às vezes você está escrevendo uma história e aí você quer dizer que o personagem falou de alguma maneira diferente, então você escreve você põe uma fonte um pouquinho diferenciada, um estilo na fonte para modificar no texto. Então vamos lá. Aqui eu tenho os comandos, que é o textbf, o textit, né? O underline. Esses 3 são os mais usados, né? Pelo menos são os que eu mais uso e mais vejo sendo usado. Que são o negrito, o itálico e o sublinhado. São aqueles que ficam lá na barra de ferramentas do Word, né? Quando a gente precisa usar. Então, esses aqui são os que a gente mais usa. Negrito deixa a letra mais forte, né, um pouquinho maior. O itálico entorta a letra. E o sublinhado, o nome mesmo já diz, né? Sublinhado, uma linha embaixo. Aí vem outros estilos, né? O sans serif, que é um estilo específico de fonte. Porque é um grupo de fontes, o sans serif. A gente pode depois fazer um vídeo falando sobre fontes diferentes. É legal isso também. Então, o small caps, letra de máquina, né, que simula uma máquina de escrever, e a letra romana, né. Essa aqui não dá tanta diferença das outras, porque a gente já está usando o Times New Roman. Então, a diferença fica pouca. Mas se você estivesse usando um Arial, ia mudar bastante a história do texto. Então são todos esses comandos aqui, ó. O textbf, texit, underline, textscf, que é o sans serif, o textscl, que é o slanted, eu não sei muito bem o que é isso, mas está aqui, ó. Eu nunca usei esse comando, por exemplo. O textsc, small caps, tem o letra de máquina, que é o textt, e o textrm, que é o romano, né? Que é a letra romana. Então vamos lá continuar agora. Agora a gente vai falar sobre o tamanho da fonte. Aqui no capítulo 3, né? Na seção 3. Como vocês lembram, né? Como fazer seção. Comenta aqui embaixo se não lembra, ou se lembra, ou se conhece um outro jeito. Também tem da gente fazer as sessões aqui. Comenta aqui embaixo. Então, vamos lá. O tamanho da fonte. Vocês estão vendo que são vários tamanhos possíveis, né? Eu tenho esse tamanho teeny, que é muito pequeno, né? Bem pequenininho. São basicamente esses comandos aqui. Eu vou fazer esse arquivo e eu vou ajeitar ele direitinho, botar até uns comentários para compartilhar com vocês. Se eu esquecer, me cobrem, por favor. Então tá. Outra coisa eu acabei de falar, né, sobre comentários no texto. Ou seja, quando eu quero escrever alguma coisa, mas eu não quero que apareça para quem vai ler. É estranho imaginar, né, você escrever algo, mas que não vai aparecer para quem vai ler. Mas é uma prática que acontece na programação, né? Quando você escreve alguma coisa ali, para que você que está escrevendo identifique. Você escreve alguma coisa para você mesmo. Por exemplo, uma parte do seu texto que você quer reescrever depois, você põe um comentário, como por exemplo, reescrever esta parte. E ponto. Isso não vai aparecer para ninguém se eu compilar aqui. E eu, quando voltar no meu código, eu vou saber. Ou, por exemplo, informação errada. Quando você escreve alguma coisa que não é bem uma verdade. Ou que você está equivocado.
é interessante você ir colocando esse tipo de comentário no seu texto para você identificar, né? Você ajuda a escrever. Então vamos lá. E aqui são vários tamanhos diferentes. Aqui no Text Studio, em especial, tem essa parte aqui, ó, esse botão aqui em cima, em que ele vai te dar já todos os tamanhos possíveis. Então não atrapalha muito na hora que eu estiver escrevendo, sei lá, se eu esqueço o comando, eu clico aqui, por exemplo, em Large e pronto, ele colocou o comando para mim e eu vou usar normalmente. Então é isso, né? Os que eu mais uso para diferenciar o tamanho é o large, que eu uso quando vou fazer uma capa, um título para o meu texto, e eu costumo usar o large com o negrito. Fica bem bonito, né? Depois eu vou ensinar também como fazer uma capa aqui. E por fim, a gente tem aqui também as notas de rodapé, ou notas em geral, né? Vamos lá, a gente tem nota de rodapé e uma nota de margem que também a gente pode colocar, né? Eu costumo ver esse tipo de nota de margem, mas quando a gente está lendo uma revista, alguma coisa assim. Eu não sei se é comum isso em algum texto científico, acadêmico, trabalho, uma coisa assim, ou relatório. Eu costumo usar a nota de rodapé. Então vamos lá. A nota de pé, de página, são produzidas com o comando footnote. Simples. Footnote, nota de pé. Então, é o que acontece aqui. Por exemplo, no texto ali, ó. As notas de pé de página são produzidas com o comando 1. É o que está aparecendo ali. E o comando 1 vai jogar a gente aqui para baixo, onde está escrito texto. Pegaram? Vou mudar aqui para ficar mais legal. Este texto é um rodapé. E vou compilar. E aqui o que vai acontecer quando ele terminar de compilar é que não vai mudar nada. O que eu escrevi, mesmo que esteja na mesma linha, não vai aparecer aqui no meu texto final. Desculpa. Mas aqui embaixo faz toda a diferença. Este texto é um rodapé. Pegou nesse detalhezinho do rodapé? Se não, é o de sempre, né? Comenta aqui embaixo. Entra em contato com a gente. Então vamos lá. E o outro tipo de comando, há também uma maneira de colocar as notas na margem da página. Basta colocar o comando, deixa eu voltar aqui para a mesma linha, juntar para ficar bonitinho e compilar. Que o comando é margem par. Então ele vai pegar o texto que você coloca ali entre chaves e pôr na margem da página. Então aqui vai aparecer, ó, há também uma maneira de colocar as notas na margem da página. Basta colocar o comando e aí vai ser esse comandozinho aqui, ó, que é margem par, e aí vai estar escrito, ó, este texto é um exemplo de nota. E aqui do lado, este texto é um exemplo de nota. Ok, tudo certo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.